Boa noite, prezada Igreja de Jesus Cristo. Correrias, tentando trabalhar aqui o dia inteiro e buscando novidades, tentando expandir a rede. Os irmãos sabem que nós levamos mais um strike e por aqueles motivos, né? A gente está falando a verdade. E um desses é a imunização de crianças. Então, vocês viram aí o presidente da República falando com o presidente da Organização Mundial de Saúde. Agora, ele reconhece que não deve imunizar as crianças. Porque os médicos pressionaram. Irmão, a maior imunidade que existe para as crianças é o colostro. É aquele primeiro leite materno das 24 horas. Aquele primeiro leite, que eles falam assim, não é um leite fraquinho, é branquinho, igual água. Aquilo é um leite precioso. Eles estão comprando esse leite para dar àquelas pessoas com baixa imunidade, que estão quase morrendo, eles estão dando um colostro. Então, esse leite muito precioso. Ali você tem imunidade para o resto da sua vida, que você recebe direto da tua mãe. Então essa é uma imunidade natural e é a melhor que existe no mundo. Não existe nenhum meio de dar uma defesa para o ser humano do que essa que Deus fez. Então você recusar isso é uma ignorância muito grande, gente. Eu não conhecer o ser humano. E quem é que está indicando isso? Não é médico. Os médicos estão indo contra tudo isso que está errado no mundo inteiro, não sou eu apenas. Agora, o presidente da Organização Mundial de Saúde caiu a ficha dele, pô. E as pessoas que estão recebendo essa imunidade artificial aí estão morrendo. Eu sei de várias informações e os irmãos postam aí nas redes pra gente. Isso é muito bom, continue fazendo isso. As crianças que estão morrendo sem menor necessidade. E quem está indicando isso? Prefeito, governador, juiz. Isso é crime. Isso é crime. Esses bandidos têm que ir para a cadeia. Isso é exercício ilegal da medicina. Isso é um crime. Como qualquer falso médico entra aí, vocês não já viram, preso tantos outros que está exercendo a profissão de médico e não é médico. Assim tem que prender esses prefeitos, governadores, juízes, presidente, ou quer que seja, que está indicando uma coisa que eles não têm experiência, gente. São criminosos, tem que ir para a cadeia como qualquer outro bandido. E continuo falando e tenho dito. Eu pergunto aos irmãos, eu tenho falado coisas que não são verdades? Nós trabalhamos 100% com mentira, ainda mais eu sendo médico. Como é que eu vou ver assassinando as nossas crianças no Brasil e no mundo e eu ficar calado? Só se eu fosse um covarde. Nunca fui, não tenho vocação para covarde. Sou um homem valente, corajoso, honesto, íntegro, servo de Deus justamente para isso. Eu postei um vídeo aí para o ano que vem, acho que eu vou fazer mais uns trabalhos, do Cláudio Guerra. O filme que a TV Al Jazeera fez. E lá no final só aparece um pouquinho o meu rosto, assim, com aquela camisa azul e branca, eles dentro do meu carro. Eu levei todos estes jornalistas e cineastas no meu carro, era uma BMW preta que eu tinha. E o Cláudio Guerra no banco de trás, os outros jornalistas no outro carro e o câmera dentro do carro comigo, mostrando os locais que nós passamos, onde o Cláudio Guerra cometeu todos os crimes dele aqui no Rio de Janeiro. E está na TV Al Jazeera. Isso já tem uns 4 ou 5 anos esse filme, mostrando ali como testemunho do Cláudio Guerra, e nós fizemos isso por amor, buscando a justiça. Vamos revelar os crimes para o Brasil seguir um caminho honesto. Os que sobreviveram a esse crime, hoje estão matando muito mais do que o Cláudio Guerra matou. Para você ver, eles não entendem a palavra de Deus. Esses bandidos, desses comunistas, não entendem o que é amor. O Cláudio Guerra fez isso por amor. Essas pessoas
para que parasse o crime, e eu dei toda a força a ele, Cláudio Guerra. Aí ele falou, eles vão me matar, mas eu não tenho medo não. Pode, eu vou falar, põe a boca no trombone, quem ama lança fora o medo. Até hoje continua morando lá na casa, esse grande homem, servo de Deus, senão estaria morando na rua. Ele está preso. E os comunistas que ele não matou, estão todos aí matando milhões de pessoas, crianças. Olha quantos que o Fernando Henrique Cardoso matou, entregando a nossa Vale do Rio Doce por Jorge Soro, um dos maiores traficantes do mundo, já dito pelo Enéas naquela época. A cultura do Fernando Henrique Cardoso, sexo, droga e rock and roll. Quantas pessoas esse comunista, maçom, satanista, Illuminati, Fernando Henrique matou? No livro, Quem Pagou a Conta, mostra como ele fez isso, explica tudo. E no livro, a melhor democracia que o dinheiro pôde comprar. Pergunta lá. Como o senhor Fernando Henrique deixou o Robert Rubin, o presidente do FMI, governar o Brasil. E com a ONU. Até os 18 anos, Plano Nacional de Direitos Humanos, ninguém pode trabalhar. Criou um montão de bandidos aqui no Brasil. Porque hoje morrem 60, 70 mil pessoas no Brasil por ano. Esse comunista que o Cláudio Guerra não matou, chamado Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, nós fizemos um trabalho de Deus, denunciamos os crimes todos que a direita cometeu, criar a Comissão da Verdade, então vamos daqui para diante viver honestamente, íntegro, não matando ninguém, respeitando o próximo. Tem jeito esses comunistas, irmão? Tem? Então veja esse filme ali. Eu coloquei para alguns canais, passem para os outros canais. O povo é do capeta mesmo, gente, não tem jeito. Você faz uma demonstração de amor, coloca aquilo tudo em prática, põe tudo em... daqui para diante vamos fazer um Brasil novo. Um Brasil que ama a Deus, que ama o próximo. Um Brasil contra a violência, contra o sacrifício de criança, contra o crime. Vamos botar nossas crianças nas escolas, em todos os lugares. Estes são os adoradores do Deus Sol. Que o povo simplesmente acha que Papai Noel não é adoração do Deus Sol. Estes que adoram aquela árvore de Natal, que no passado sacrificavam as crianças embaixo dessas árvores verdes, denunciadas pelos nossos profetas. Tem jeito? Só Jesus Cristo na causa, gente. E nós estamos sempre fazendo a boa parte. Como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E a gente paga um preço alto por isso. Por isso nós estamos sendo punidos, com mais um strike. Por a gente pregar e falar e viver a verdade. Ninguém fala mais verdade aqui nesse Brasil do que eu. A Comissão da Verdade foi criada por quem? Eu que convenci o Cláudio Guerra, mostrei para ele e dei suporte para ele, irmão. Dei suporte para ele conseguir viver e fez o curso de pastor lá em Vitória, entreguei o diploma na mão dele e pagou e paga até hoje um preço alto por isso. Mas um homem de Deus está pagando um preço alto por contar a verdade. Que país é esse, gente? País que só ama prostituta, ladrão, corrupto, homossexual, assassino. As pessoas que contam verdade são punidas. Até quando Deus vai permitir isso? Por isso nós estamos orando para que se cumpra ali aquela autoridade que Deus deu ao profeta Isaías, de Isaías capítulo 28, para quebrar esse pacto com a morte, essa aliança com o inferno e esse deserto da mentira, onde eles vivem. Então, em nome de Jesus, nós estaremos orando sempre e falando a verdade. Não adianta fazer um programa desse aqui para falar mentira. Tudo que tem aí sobre nova ordem mundial, sobre Natal, festa pagã de Papai Noel, festa pagã do Coelhinho da Páscoa, de Halloween, do Carnaval, tudo isso quem falou foi esse homem aqui, ó.
todo mundo ficava com medo de falar a verdade. Eu não tenho medo de falar a verdade. Quem se sentir ofendido, vem aqui, toma um cafezinho comigo, senta aqui e vem falar na minha cara que eu estou falando mentira. Não podemos aceitar isso, como estava aí matando as nossas crianças, e todo mundo calado. Eu nunca me calei. E vou continuar falando na autoridade de Deus, não autoridade de político nem de religião, na autoridade de Deus. E eu agradeço a Deus a existência de vocês, servos de Deus, servas de Deus, homens e mulheres de Deus, que oram, que jejuam, que têm uma vida honesta, uma vida íntegra. Pessoas que têm entregado sua vida para Deus, têm sofrido perseguição da sua família, nos seus empregos, mas não negam a Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, oro por vocês quase que dia e noite, agradecendo a existência dessa igreja. Se não existisse essa igreja de Jesus Cristo hoje, gente, se é confiar nos batistas, presbiteriano, metodista, adventista, maranata, todo aí lá o Papa exigindo quem não tiver o certificado lá desse negócio, não entra lá. Lá só entra pecado no Vaticano, gente. Um Estado 100% comunista, que sacrificam crianças, fazem pedofilia com crianças, denunciando tudo isso. Há tempo, homossexualismo, idolatria, tráfico de droga. E contra a humanidade, a maior crise econômica que teve, foi aquela crise da depressão financeira, foi em 1929, quando o Vaticano se deu bem e criaram os comunistas, esse Estado comunista do Vaticano. Vocês prestem atenção, tudo isso que eu falo, vão conferir. Pode passar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 40 anos, vocês vão ver. Pois é, tudo isso que o Dr. Pedrosa falou é verdade, e confiando aqui na palavra de Deus, está tudo aqui. Tudo aqui. Poucas pessoas eu conheço, irmão, que conhecem a palavra de Deus como nós hoje. Nós vamos refutar essa árvore de Natal, essas idolatrias, essas glutonarias do Natal. É um montão de pecados, não é só adorar Papai Noel, não. É um montão de pecados juntos. Quem é que criou isso? A Igreja Católica, Constantino. Não foi Jesus, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Silas, não foi nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos que criou isso. Idolatria começa com o Papa Nicolau. Isso é uma vergonha. E por aí juntam todas as outras idolatrias, crimes e pecados. Vamos falar um pouquinho, então, desses crimes aí, dessa idolatria, esse kit do diabo. São vários pecados juntos, não um pecado só, não. Vamos passar para outra sala. Deixa eu ver aqui. Então eu agradeço que os irmãos têm divulgado, está aumentando nesse nosso canal e em todos os outros canais aumentando. É bom que os irmãos se inscrevam em todos os canais. Eu estou abrindo várias outras redes, isso dá trabalho, é para configurar. Na Rumble eu já estou inscrito lá, já paguei há uns 2 meses, mas não tinha tempo. Agora eu aproveito essa época do ano aqui, é a época que eu organizo minha vida entre Natal, Ano Novo, estruturo, faço planos para o ano que vem. Então nós estamos nos organizando, irmão. E espero que os irmãos continuem nos ajudando, que esse trabalho não é meu, é seu, é da Igreja de Cristo. Isso é um trabalho que diz aqui, não, isso é o trabalho do Dr. Pedrosa, ele faz isso para ele ganhar dinheiro, a família dele, não. Isso é um trabalho 100% de Jesus Cristo. E nós fazemos isso inteiramente por amor. E agora, no momento, nós estamos transmitindo, para os irmãos terem ideia, por um outro canal do YouTube, que eu já tinha aberto outros, estamos transmitindo pelo Rumble, que
um canal mais democrático, você pode falar a verdade, eles não têm censurado, espero que continue assim, porque eu sou obrigado a concordar com todas as mentiras, os crimes da ONU? De jeito nenhum. A ONU é uma das piores entidades, sociedades do mundo. Agora a rede social que vai seguir a ONU é a rede bandida, pô. Eu vou ter que ser bandido para ficar numa rede social? Não. Nós queremos redes sociais que sejam do povo, para o povo, não para criar marginais. Então nós estamos nesse sentido aqui. Estamos transmitindo pelo Twitter, pelo Twitch TV, pelo Facebook, então, e outras redes que são menos populares aqui no Brasil. Nós estamos também pelo LinkedIn, nós estamos transmitindo isso aqui tudo ao vivo. Então eu dependo muito das orações dos irmãos e da divulgação. Se inscrevam nestes canais, quase todos são assim, vamos ser LinkedIn JR Pedrosa, Facebook JR Pedrosa, Pedrosa com Z. Entre nesses canais, irmãos. Eu vou fazer mais uma lista que tem muito mais blogs e assim nós vamos divulgando essas verdades, irmão. Pare para pensar. Esse tempo, no final do ano, eu tive tempo e comecei a ver um pouco, comentando até aqui nos Sinceros, umas publicações excelentes que a irmã Eliane fez sobre pedofilia, sacrifício humano, esse adrenocromos, matando as crianças para tirar a hipófise da criança. Eu faço tanto anestesia até hoje, inclusive há 40, tá entrando os penetras aqui, tá aqui, Milakert, já estou inscrito. Vocês conhecem esse cara? É o Danilo Milakert, está aqui, já estou inscrito. Ninguém mandou você se inscrever no meu canal. Você é um penetra, cara, tá vendo aí, Danilo? Uma entrevista em breve agora no início do ano, para entregar o ouro, contar tudo de novo aí pra gente, tá bom? É um prazer tê-lo, o irmão, aqui. Um abraço lá para a esposa também, a colega da área de saúde. Estamos juntos, gente, estamos fazendo a diferença. O presidente da Organização Mundial de Saúde já recuou. Não, crianças não pode receber essa imunização, não. E o presidente Bolsonaro falando de cara a cara com ele. Gostei de ver a entrevista que o irmão mandou. É assim mesmo. Mas é porque o presidente resistiu, nós resistimos. Então estão fazendo a diferença no mundo inteiro. Olha quantas pessoas que nós estamos evitando a morte de crianças inocentes. Então nós temos que... Funciona o trabalho. Quantas vezes vocês já ouviram falar aqui de Halloween, essa festa satânica? Tudo isso é trabalho, irmãos, se for ver. Eu não falo por vaidade não, mas foi isso tudo trabalho inédito. Quem começou a atacar isso tudo fui eu, sozinho. Nunca tive ajuda de ninguém, da polícia, nenhum sistema religioso. Eram poucas pessoas de Deus que ajudavam a colar cartazes na rua, não tinha espaço em televisão nenhuma. A última vez que eu fui lá na RIT TV, que eu botei aquela camiseta Halloween é Satanismo, Brasil País Cristão, o maçom satanista Silas Malafaia manda tirar o programa do ar, ele que mandou. Nunca pregaram Ezequiel 8, irmão. Levar o ramo ao nariz, isso tudo é trabalho inédito desse modesto servo de Deus. O povo está aí, né, falando um montão de besteira. Aquele falando de de arqueologia, aquele Rodrigo que guarda o sábado, irmão, foi para a Universal, já está idolatrando a Arca da Aliança, comemorando o Natal, dando entrevista nas grandes emissoras, virou artista de novela. Pronto. Aquilo que tudo em Efésios 3,8 o apóstolo Paulo considerou fezes, cocô, estrume, M. Os caras estão nadando no meio dessa M. Aí que vai o povo, irmão. Vaidade. Vaidade. Esquecem a palavra de Deus, irmão. Foi por isso que o apóstolo Paulo fez uma palavra muito feliz, que a gente deve repetir isso sempre. Filipenses 3,8. Depois que ele encontrou essa maravilhosa graça, esse amor de Cristo,
como nós estamos vendo aqui, o milagre está aqui, como ele sacrificava criança, praticava todo tipo de sexo, e num trabalho assim de milagre, de 1001, um satanista, um maçom, com a alma ou a vida toda entregue ao diabo, ele é liberto por Jesus e confessou muito dos crimes que ele cometeu lá, sacrificando crianças. E hoje nós estamos sendo proibidos pelo Plano Nacional de Direitos Humanos converter essas pessoas a Jesus Cristo. Nós estamos proibidos. Não, deixa os caras ser satanistas até o final da vida, até a morte. Que bom, gente, ter vocês aqui com a gente. Essa igreja que surgiu do nada, nós fomos buscando as coisas na palavra de Deus, encontramos essa igreja de 2000 anos, que não tem esse compromisso de criar religião, nossa, é pregar o amor, viver o amor. E quem ama, lança fora o medo. Esse é o nosso, e nós sabemos que Deus nos guarda e protege. Deus nos deu autoridade. Vocês vão ver que as coisas vão continuar melhorando, porque este ano nós levantamos para orar e jejuar, incomodou Satanás. E na autoridade de Deus, nós estamos no final dos cultos aqui, nos estudos, quebrando o pacto com a morte, aliança com o inferno, e esse esconderijo da mentira. Estamos quebrando tudo isso em nome de Jesus. Esse Jesus rejeitado pelos construtores. Não é? Aqui, eu estou vendo na tela agora, que eu não mudei, pressa, né? Continuando, mas depois eu posso editar. Não sei se dá tempo para editar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Estou com medo de aqui tá direitinho. É só na hora que eu passei para a tela aqui, ó, que não editou. Ficou com o título de ontem. Agora aqui, aqui, deixa eu ver aqui, ó, posso. Tá vendo? Eu vou mexendo aqui. Desculpa aí, mas deixa eu ver aqui. Aí depois que eu estou vendo aqui na tela, deixa eu ver aqui, já estou editando aqui. Eu nem sabia que podia fazer isso ao vivo aqui com o programa no ar. Espera aí. Pronto, já estou mais 30 segundos. Pronto, agora a data. 29 hoje, pronto. Garoto bom, tá vendo? É mais correria, irmão. Hoje o Rumble não queria aceitar o vídeo de 1 minuto que ele exige antes para colocar, diz que tinha 1 minuto e 6. Ontem aceitou, hoje não aceitou. Aí eu tive que ir correndo, abrir, reeditar, refazer o vídeo para colocar. Mas é parte da nossa luta, nós fazemos isso com muita alegria e amor, e só a gente está aqui batendo papo, e para o ano que vem eu quero ver a gente voltar a abrir as nossas câmeras, mas para o povo vir falar, participar. Tem uns que ficam com medo de quem? Se aqui a gente estivesse numa boca de fumo, num grupo de extermínio, né? Numa reunião do comunismo, da sociedade secreta. Aqui nós somos pessoas livres, não é? Então nós vamos estar conversando, ouvindo, debatendo as coisas, né? Infelizmente não pode falar essa palavra ainda, em nome de Jesus. Isso vai cair por terra em nome de Jesus. Nós temos que lutar pela liberdade de expressão. Aí não pode falar essa palavra, não pode falar essa outra, depois não pode falar Jesus e depois não pode falar a Bíblia. É isso, a consequência. A pessoa acha, não, mas é só isso. Uma coisa segue a outra, igual aconteceu com os judeus.
Quantos sobreviventes do Holocausto estão falando o que está acontecendo hoje no mundo foi a mesma coisa que fizeram conosco lá em 1940, 45. Foi a mesma coisa. Pelos mesmos que fizeram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, fizeram essa Terceira Guerra Mundial biológica, que mata tanto quanto qualquer outra guerra. Mas o povo de Deus está sempre acordado, lutando. Estou dizendo para vocês quantas lutas que nós entramos e estamos vencendo. Então, vamos entrar no nosso assunto aqui. As idolatrias do Natal, já citamos várias. Ídolos adoram um homem, que é São Nicolau. Mostramos isso, aquilo, difundiu isso e toda aquela estrutura, toda aquela mentira de um personagem que quer substituir Jesus. 25 qualidades de Jesus na Bíblia, 25 qualidades de Papai Noel, gente. Idolatria. Envolvendo essa idolatria um mundo de mentiras. É mentira pura. Natal é 100% mentira, como o programa que nós fizemos, fake news. Agora vamos ver, será que é simplesmente uma árvore de Natal? Isso é um kit completo. Vamos ver aqui, ó. Um dos maiores costumes do final de ano é enfeitar árvore ou pinheiro de Natal. Por que pinheiro? Porque lá no passado também eles sacrificavam as crianças a esses demônios embaixo dos pinheiros. Tá? Mas segundo a enciclopédia, a árvore era separada como objeto de adoração. A pessoa tem a mania de olhar assim, não, mas aquilo é só uma árvore. E aquelas bolinhas vermelha, azul, eles enfeitavam com crânios de pessoas. Isso é simbólico, mas eles estão comemorando aqueles mesmos demônios. Então vamos continuar aqui. Com o objetivo de adoração por povos da Europa Central, principalmente na Escandinávia, região que compreende Suécia e Noruega. Um dos deuses desta região era Thor, que recebia sacrifícios humanos que lhe eram oferecidos sempre ao pé de uma árvore frondosa. Quando esses povos se tornaram cristãos, fizeram da árvores de folhas duras, ou seja, pinheiros, ciprestes, etc., um elemento constante em suas festividades, transportando para dentro da igreja um costume pagão. Quer dizer, eles tinham o costume lá da raça deles, e eles trouxeram isso para dentro das religiões. Uma edição do jornal da Folha de São Paulo foi onde eu peguei uma dessas coisas, porque dizer, não, mas o Pedrosa fala tudo, porque eu conheço, pesquiso vários lugares, mas botar uma fonte aqui de um jornal para as pessoas saberem, olha aqui, a edição da Folha de São Paulo de dezembro de 1966, tá? Para você dizer, não, mas isso é preconceito dos crentes quanto o Natal. Explica, a primeira árvore de Natal foi mostrada em visão ao missionário inglês Winfrid, mais tarde chamado de São Bonifácio. Tá vendo? Virou o missionário inglês Winfrid, virou Deus, virou São Bonifácio. Tá vendo como que é bonito? A idolatria. Adoram São Nicolau, aí vem lá o que põe a adoração da árvore, o Winfrid, o inglês lá, e ele é transformado em São Bonifácio. Então, há 1200 anos, Winfrid viajava pela Alemanha quando encontrou um grupo de druidas, ou seja, feiticeiros dos povos gauleses, aquele que tem lá aqueles Stonehenge lá na Inglaterra, aquele círculo de pedras onde sacrificavam seres humanos para fazer adoração ao Deus Sol. Os druidas, quem não ouviu falar dos druidas? É uma religião satânica de sacrifício de crianças e adoração a Satanás. Eu tive uma vez com a médica no hospital aí, e ela era druida. Eu colei nela.
Aí falei de sacrifício humano, ela não teve como refutar. A mulher ficou com uma raiva e saiu de perto de mim cuspindo fogo, igual um dragão, literalmente. Porque é isso que eles fazem. E mantém essa tradição. Então, um grupo de druida, ela era da Inglaterra. Essa mulher estava estagiando aqui no Brasil. Então, um grupo de druidas que são feiticeiros dos povos gauleses, como no terreiro de Macumba, como o ex-bruxo tio Chico, do centro espírita dele lá em Brasília, sacrificava tantas crianças para esse povo todo. Esse povo é tradição de Satanás. Então, a sombra de um carvalho preparando-se para sacrificar o jovem príncipe Azulf ao deus Thor, cuja árvore sagrada era o carvalho, um tipo de pinheiro. Winfried interrompeu o sacrifício e derrubou aquela árvore sanguinária imediatamente, e surgiu um pequeno pinheiro no mesmo lugar. E Winfried disse que o mesmo seria a nova árvore sagrada, a árvore da vida, representando o próprio Cristo. Este seria o início do costume de decorar as árvores de Natal. Tá? Tem várias outras culturas que fazem a mesma coisa, inclusive no tempo lá de Isaías, Jeremias, há 2.700, 2.800 anos que nós vamos mencionar. Essa mesma história é contada pós-dilúvio, lá no tempo, há 4.000 anos, no tempo de pós-dilúvio, de Noé, Sem, Cã e Jafé. Olha aqui, essa mesma história é contada pós-dilúvio. Cã foi o filho amaldiçoado por Noé por tê-lo visto nu e zombando do pai. Cã gerou a Cush, que gerou Nimrod, que casou-se com Semíramis. Então vem aquela história do templo que ele estava construindo, aquela torre, para chegar até o céu, a torre de Babel. Daí que veio Babilônia, que é confusão, Deus botou a confusão entre eles, e eles não conseguiram se unir. Nimrod foi idolatrado como Deus Sol e levantou novamente a idolatria no mundo. A 4ª geração de Noé já voltou aquilo tudo que era no tempo de Noé. A 4ª geração de Noé. Vem Nimrod e Semíramis. Nimrod foi idolatrado como Deus Sol, levantou novamente a idolatria no mundo, tentando criar pela primeira vez um governo mundial único em torno da Torre de Babel, Babilônia. Por isso foi esquartejado pelos filhos de Noé, semelhante ao que havia ocorrido no Egito ao Deus Sol, On ou Osíris. Então, a história vem se repetindo porque o mundo jaz no maligno. E nós temos que ter consciência disso. Nós não podemos participar disso. A amizade com o mundo, a palavra de Deus diz que é inimizade com Deus. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Com a morte de Nimrod, Semíramis casou com o próprio filho Tamuz. Tamuz morreu numa floresta e onde estava o seu corpo nasceu um pinheiro, que passou a ser idolatrado como a reencarnação do Deus Sol. Então, o que significa esse Deus Sol, gente? O que significa isso? Esse Deus Sol? O que significa? A reencarnação através de um pinheiro. É muito difícil falar a verdade. Então passaram a sacrificar seres humanos aos pés deste espinheiro em adoração ao Deus Sol. Daí em diante levaram os pinheiros para dentro das casas, na época para comemorar o nascimento do Deus Sol, nesse caso Tamuz. Semíramis passou a ser a mãe das abominações. Pronto. Mas só uma árvorezinha de Natal. Tem nada. Do Pedrosa é maluco. Olha lá, tudo aqui.
Vamos ver aqui na palavra de Deus, se os profetas não tiveram a mesma luta que o doutor Pedrosa tem, que os irmãos têm, para desfazer essas heresias. A palavra de Deus confirma que as árvores eram usadas por povos pagãos como objeto de adoração. Então vamos lá para esse querido e grande, poderoso, humilde servo do Senhor, chamado Isaías. Por ele falar tantas verdades, sabe o que fizeram com ele? Fizeram um grande banquete, uma grande oferta, uma grande estátua de ouro, tudo para adorar o grande profeta Isaías. Foi isso que fizeram para ele? Não. Fizeram para ele uma serra e cerraram ele ao meio. Ó Jerusalém, Jerusalém, eu sempre quis te ajuntar como a galinha junta os pintinhos. Ó Jerusalém, que mata e persegue os servos de Deus, os profetas de Deus. Jerusalém está em trancos e barrancos. Dá um passo para frente, 10 para trás e só abominação. Agora vem esse Jesus que vai esmiuçar esse barro, essa terra, e vai fazer uma nova terra. Então esse profeta Isaías combatia isso como o primeiro mártir do cristianismo, né? O cristão da igreja de Cristo. Eu não gosto de usar essa palavra cristianismo, que me lembra religião. E o Milagre está dizendo aqui, ó, tudo fato e ninguém fala. Está tudo dentro da palavra de Deus. Eu fico desesperado, irmão. Isso aqui eu peguei de um jornal, ele escrevendo, contando as histórias, os fatos que a gente sabe que tem na Bíblia. Para a pessoa dizer que as pessoas não sabem, se eles sabem que é adoração a Satanás. Isaías 44, os versículos 14 e 17 diz assim: um homem, você tem que imaginar que isso há 2.800 anos, gente. E até hoje as pessoas, esses religiosos, como acabei de mencionar, esse idiota desse Rodrigo, guardador do sábado, mas não guarda a palavra de Deus. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo chamou de excremento, cocô, fezes, xixi, urina, esse idiota está nadando no meio dessa eme aí agora. Não sigam mais esse cara, não olhem mais. Está lá, encontraram a Arca da Aliança. Irmão, isso um arqueólogo já encontrou há 40, 50 anos já essa arca. E agora ele está lá idolatrando a arca. Por quê? Dou $1 trilhão se alguém não me provar que esse imbecil vendeu a alma para o diabo na maçonaria e está chamando Satanás de grande arquiteto do universo. Senão não sairia na mídia. O cara, depois Satanás, você é Deus. Pronto, acaba. Destrói o ser humano. O ser humano deixa de existir. Satanás penetra na vida das pessoas. Esses homens que estão fazendo vídeo aí na internet com milhões de acessos. São os canalhas que desprezam a palavra de Deus como fez Salomão. Nós aqui brigamos, apanhamos, lutamos, mas estamos sempre defendendo a palavra de Deus. Porque isso é sabedoria, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Nós tememos a palavra de Deus. Olha aqui, um homem corta para si cedros, toma um cipestre ou um carvalho, que é um pinheiro, fazendo a escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Então, do resto, faz um Deus, ou seja, eles cortam o topo da árvore, aquele pinheiro, e o restante da árvore para baixo, cortam aquela madeira, e eles vão fazer imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se, ele dirige sua oração dizendo: livra-me, porque tu és meu Deus. Árvore de Natal, dita aqui pela palavra de Deus, do profeta de Deus, que eles chamam a árvore de Natal de meu Deus. Nossa, doutor Pedrosa, tudo ele vê o demônio, tá vendo?
Doutor Pedrosa não pode, não sei o quê, ó. Estuda, está aqui, irmão. Está na palavra de Deus. E é assim que o povo vê isso. Eu fico assustado e pergunto, meu Deus, quem está ensinando para as crianças o Evangelho na internet? Quem está ensinando que Papai Noel é mentira? Que a árvore de Natal é uma adoração da natureza? Porque livra-me, porque tu és meu Deus. Ai, irmão. E eu que sou doido, né? Eu que sou maluco. Pego a árvore ali, como uma cadeira dessa que eu estou sentado aqui, digo, ô cadeira, você é meu Deus, cadeira. Você é não sei o quê. Ô, meu teclado, eu te adoro, você é meu Deus. É assim que o mundo faz, gente, com tudo. Com tudo. Não, eu sou crente, irmão. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória, glória, irmão. Glória ao diabo. Então vamos lá, outro profeta. E tem tantos outros versículos. Se eu pegar todos aqui, nunca encerro o programa de Natal, né? Zacarias 6, 13 e 14. Aí você pensa, será que Zacarias falou alguma verdade? Esse cara falava só besteira? Quem é? Lembra que Zacarias 9, ele profetizou que Jesus ia entrar em Jerusalém montado numa jumentinha e que ele seria sacrificado no dia da Páscoa, que sacrificava o cordeiro, e que ele iria ressuscitar o terceiro dia. Você lembra quem falou isso? Dentre mais de 300 profecias, profeta Zacarias. E depois Zacarias 12, 10, ele diz que agora, vai acontecer talvez 5, 10 anos, ou mais, 15, sei lá. Não tem, ninguém sabe o dia nem a hora, mas não vai tão longe. Está tudo armado, os 2 locais para emergir, as 2 bestas já estão tudo preparado. O Estado comunista do Vaticano já está no 7º, 8º rei, e o Estado comunista da terra de Israel, onde exerce a segunda besta, o 666. Está tudo preparado. Aí ele diz que nessa tão grande tribulação agora, 1/3 dos judeus vão recusar essa nova ordem mundial. Os judeus já não estão todos lá em Israel. Por que os judeus todos já não foram para Israel? Porque eles já viram que isso é uma armação. E quem conhece o judeu, que conhece as profecias da palavra de Deus, não vai para lá. Zacarias é um profeta judeu. Falou isso lá há 2.600 anos. Que 1/3 dos judeus não vão aceitar, que é o remanescente de Deus, esse governo mundial, e eles serão decapitados. 144 mil judeus, que está lá em Apocalipse capítulo 7. Quem são esses 144 mil judeus? São esses que vieram da grande tribulação. Estarão embaixo do altar ali de Deus. Então esse profeta Zacarias, ele tem ou não tem credibilidade? Ou é um feiticeiro, um adivinhador desses daí? A Bíblia não tem esses feiticeiros. A Bíblia tem homens de Deus. E olha o que ele diz aqui. Então sabereis que eu sou o Senhor. Deus falando para ele. Quando os seus mortos estiverem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro, o altar alto, tá? O altar alto, em todos os cumes dos montes, sobe lá nos montes para fazer os seus sacrifícios, e debaixo de toda árvore verde, pinheiro, e debaixo de todo carvalho frondoso, o lugar onde ofereciam cheiro suave de todos os seus ídolos, e estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada, e mais devastada do que o deserto do lado do Diblá. Em todas as suas habitações saberão que eu sou o Senhor.
Não, é só uma árvore de Natal. Irmão, tem lojas só especialista em árvore de Natal. Eu não sei o que elas fazem no restante do ano. Porque aquilo eles fazem para cultuar, para adorar. Quantas árvores de Natal eu vi dentro desses templos onde Deus não habita? Mostra isso. Será que eles não têm essas religiões batistas, presbiterianas, Assembleia de Deus, do diabo? Eles não têm esse livro aqui? Eles não usam mais esse livro? É o protocolo dos idiotas de Salomão que eles usam? Os fins justificam os meios? O fim é ganhar dinheiro? Então, põe qualquer coisa aí. Vamos sacrificar. Debaixo de toda a árvore verde, debaixo de todo o carvalho frondoso, eles cultuavam. E aqui dizendo, transformaram essa árvore numa imagem de escultura, eles ajoelhavam diante dela e prostravam-se-lhe a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és meu Deus. Para uma árvore, que chamam de árvore de Natal. Ali tudo é imprestável. Está tudo aqui na Bíblia, gente. Esses demônios, Deus Sol, Azerá, Osíris. Por isso que ele chama solstícios de inverno, solstícios de verão. As duas festas do Deus Sol. Uma é 24 de junho, 6 meses depois, 24 de dezembro, o solstício de inverno. Adoração do Deus Sol. Quem é que comemora lá a festa de São João, festa jesuína? O Silas Malafaia. Todo ano tem lá a festa de São João, lá no prostíbulo dele, lá na Penha. Festa do Deus Sol, que é o protetor da maçonaria. São João, aqueles que eles decapitaram, que eles mataram. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ver aqui. Aqui, a Josi. Parabéns, doutor Pedrosa, que Deus continue abençoando sempre a sua vida. Irmão, eu quero ser sempre um vaso de bênção. Nós somos bênção nessa nação, gente. Aquele hino precioso diz: quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para levar as novas aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Fazer-me vaso de bem. E vai por aí afora. Eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser pombagira. Eu quero ser que nem Fernando Henrique, um homem para estimular o crime, as drogas, a violência. Eu quero ser famoso que nem Fernando Henrique. Irmão, pelo amor de Deus, o rei Davi fala em Salmos 127:1. Se o Senhor não construir, se ele não fizer a casa, em vão trabalham os construtores. Que trabalho fez o Fernando Henrique? Nada. Furou buraco na água, droga, roubo, corrupção. Que trabalho fez o Sérgio Moro? Prendeu todos os irmãos dele ladrão, juntaram dinheiro, eles estão junto com eles agora compondo um governo. Eu quero ser um vaso de bênção dos céus. Essa é a nossa função aqui de cada um de nós. Deus não nos separou para sermos mentirosos, ladrões, assassinos, para a gente obedecer a Satanás, para a gente ver todas essas besteiras que estão aqui há isso foi o apóstolo Paulo que escreveu há uma semana, ou Isaías, Jeremias, está há 2000 anos, está 2.800 anos, 3.000 anos, 4.000 anos lá no tempo de Nimrod, de Noé.
avisando que eles adoravam o Deus Sol. Imagina a dificuldade para escrever isso naquela época, lá nas pedras, depois nos papiros. Não existia computador, copiar e colar. Imagina o trabalho que dava para escrever uma página da Bíblia. Era um ano de trabalho ali na pedra. E está tudo escrito aqui direitinho. Toda a árvore verde debaixo do carvalho frondoso sacrificavam crianças e fazem isso até hoje. Então lá, eu tenho parentes meus, missionários, que fazem culto de Papai Noel. Eu falo, meu Deus, será que essas pessoas nunca abriram a Bíblia? Estão tão preocupados com outras coisas. Isso é engano, você não ganha ninguém que está servindo a Satanás ali no Papai Noel, você não ganha ninguém ali para Jesus, você ganha para Satanás. E você é ganho por eles. Então vamos ver aqui quem era esse Deus Odin. Aí eu pego o que está lá no mundo, as informações, as pesquisas, isso é resumo, são várias, e venho e comparo aqui. Você vê, meu trabalho sempre foi assim. Está escrito. Então vamos ver aqui, quem era esse Odin? Era um deus. A enciclopédia Barça, a enciclopédia antiga, que não existia internet, nada mesmo. Quem era rico comprava uma enciclopédia Barça. Ela tinha lá uns 20, 30 volumes, eu não me lembro. Então os ricos não liam aquilo não, mas gostavam de botar em cima do piano, da estante, aquela enciclopédia vermelha, que era uma enciclopédia inglesa. E eu ficava doido, eu quando chegava num lugar que tinha, aí eu começava a ver as palavras, aquilo ali, era uma benção. Então, essa enciclopédia Barça afirma que a árvore de Natal é de origem germânica, datada do templo de São Bonifácio. Lembra? Cerca de 800 anos depois de Cristo, que foi esse outro santo, São Bonifácio, a árvore, o Papai Noel, é o São Nicolau. Aqui o São Bonifácio. São demônios que os profetas descrevem. Sacrificavam crianças. Aqui, ó. Foi adotada para substituir os sacrifícios que eram feitos com oferendas e orgias sexuais ao carvalho sagrado de Odin, adotando-se uma árvore em homenagem ao Deus menino. Mas que Deus menino que nasceu em 25 de dezembro? Era aquele Deus Sol. Osíris, Ísis, o solstício. Nada a ver com Jesus. Ou seja, tomaram a árvore que era o que havia de mais sagrado ao demônio de Odin e transportaram para ser um símbolo de Natal daquele que é o verdadeiro Deus e Senhor. Então aqui tudo errado. Jesus não nasceu no Natal. E pegaram aquilo, agora vão misturar tudo junto. E é isso que Satanás quer. Quando chegar aquilo, todas as religiões vão dizer como fazem nos altos graus da maçonaria. Buda não é Deus, Confúcio não é Deus, Maomé não é Deus, Moisés não é Deus. Principalmente Jesus Cristo não é Deus. Aí Confúcio não é Deus, aquele negócio, ó, Deus é essa aqui, essa estrela aqui, estrela de Renfã, Satanás, a cara do bode. Esse que é Deus. Aí todas as religiões que adoram o Papai Noel vão adorar esse bode. Esse é o objetivo, gente. Então, na Wikipedia, lemos que Granandeum, mitologia nórdica, Odin, chamado de Wotan, era o maior dos deuses dos vikings, governantes de Asgard e senhor de todas as magias. Senhor de todas as magias. Isso aqui eu estou pegando numa enciclopédia para mostrar a vocês que nós, dizendo, mas doutor Pedrosa, pega a Bíblia confirma tudo isso. Possuía também um cavalo de 8 patas chamado Sleipnir. Isso aí é o demônio que transfigura nessas coisas. Você não vê aqueles deuses que tem lá,
como é que é? Quando chega no topo da maçonaria, no último grau, eles vão conhecer o Deus verdadeiro e eles começam a ficar lá, parece que estão com gases presos assim, e ficam assim, fica lá gemendo assim, A-U-M, A é Brahma, U é Vishnu, I-M é Shiva, o destruidor. Aquela Shiva que tem, acho que 8 mãos, assim, um negócio desse. São esses demônios. Aqui o cavalo de 8 patas, são manifestações de demônios. Olha os 72 demônios da Goetia de Salomão, como é que eles são. Asmodeu, tem lá uma cabeça, uma aranha, com a cabeça de um rei, aí tem a cabeça, sei lá, de um gato, ou de outro animal ali junto. 3 animais num corpo de aranha. Uns troços assim, malucos, são demônios. Possuía também um cavalo de 8 patas chamado Sleipnir. Odin também era o deus da sabedoria. Olha lá, aí vai lá para Salomão já, né? Ele atirou um dos seus olhos no poço de Menir em troca de um gole de sabedoria. Ele se enforcou pendurando-se na árvore cósmica. E IgG Drasil, para obter o conhecimento dos mortos, em seguida foi ressuscitado por magia. Os rituais de enforcamento faziam parte da veneração de Odin, sendo que o suicídio por enforcamento era considerado um atalho para a Valhalla. Ele tem em diversos amantes e concubinas, mas sua esposa era Friga. Ele tinha vários amantes e concubinas. Quer dizer, orgia, envolvido com tudo isso, envolve orgia. Olha quantos adultérios acontecem nessa época agora, no final do ano. Quanta promiscuidade, quanto homossexualismo, quanta pedofilia acontece nesses anos, agora esse tempo dessas festas. Aí daqui a pouco vem carnaval, essa coisa toda, essa bagunça. Você pode enfeitá-la, ornamentá-la, tentando até identificar ornamentos como símbolos cristãos. Porém, saiba, no princípio de tudo, aquela árvore foi oferecida a Odin, aquele que é uma figura própria de Satanás. A idolatria do presépio, reis ou magos. Eu já comentei, eu vou só explicar um pouquinho mais. Eles falam reis magos. Em lugar nenhum da palavra de Deus diz que eles são reis. Eles dizem que são 3 reis magos. E eles dão os nomes para eles. Mas na Bíblia não fala nada disso. Você vê como que eles vão criando cada vez mais, botando mais mentira ali dentro. É uma fonte de mentira que nunca se acaba. Então vamos só falar mais um pouquinho aqui sobre o presépio, lá com aqueles desenhos, reis magos, as mentiras que são. A prática do presépio na comemoração do Natal foi instituída por São Francisco de Assis em 1233. 3 anos antes da sua morte, escreve São Boaventura: vamos lembrar o que a Bíblia diz acerca de imagens. Quer dizer, então é tudo criado pela Igreja Católica. Tudo isso criado por essa igreja prostituta de Apocalipse 17 e 18, que está ali explícita, que emerge dos 7 montes, das 7 cabeças de Roma. E ela tem 10 chifres, que são as 10 nações com as quais ela se prostitui. Então está aqui, Êxodo 20, versículo 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra. Nada que é semelhante aqui na terra, nem no céu. Você não pode fazer imagem de escultura. Né? Inclusive a Arca da Aliança, que eles fazem. E nem nas águas debaixo da terra.
não te encurvarás a ela, nem a servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Está vendo? Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Agora vamos para o Novo Testamento, Mateus 28, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Olha, tudo isso nas Escrituras. E as pessoas erram porque não conhecem as Escrituras. E depois chegam, que nesse caso desse adventista Rodrigo, um péssimo exemplo para o Evangelho, né? Lá esse maçom, e vende a alma para o diabo, pronto, esquece a palavra de Deus. Aí tudo é válido, os fins justificam os meios, pronto. Aquilo que o apóstolo Paulo considerou esterco, hoje ele nada no meio daquilo tudo, come, deita ali, mergulha. É isso que ele falou muito claramente, Filipenses 3:8. Depois que eu encontrei a maravilhosa graça de Deus, tudo isso que está no sistema religioso do Império Romano e nesse sistema político sujo de Israel, na época, juntaram os dois para matar Jesus, ele disse: eu considerei tudo isso esterco. E o povo está aí, nadando nesse esterco, o sistema religioso, e acha que é a grande coisa. Só misericórdia de Deus. Uma mentira acerca do Reis Magos. Vocês sabem que o presépio, eles põem uma imagem de gesso ou de madeira de Jesus, de Maria, de José, ou daqueles animaizinhos ali. É um montão de ídolos que eles fazem ali com uma função de adoração. E eles ajoelham diante desse presépio e adoram aquilo. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Esse que Deus está procurando. Esses outros, Deus está longe deles. A tradição diz que a manjedoura estiver nos pastores, os reis magos e os animais. O que mostra a Bíblia? Isso é verdade? Você vê no presépio, todas fazem isso. Vamos acabar com essa mentira. Está escrito Lucas 2, você lembra que nós lemos ontem? Lucas 1, lemos uma metade, depois foi até o final da metade e começamos em Lucas 2, né? Falando alguma coisa. Hoje nós vamos continuar em Lucas 2, o nosso querido doutor. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar à luz. E cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito. Primogênito significa o primeiro. Unigênito é único. Então, os católicos dizem que Maria só teve Jesus. Outra mentira, a Bíblia mostra ali que Maria teve vários outros filhos. Não foi só Jesus. Vários filhos. Está vendo? E deu à luz ao seu filho primogênito. Isso é importante. Quantas besteiras eu vi de católicos dizendo, não, Maria teve o filho primogênito, é só um filho, como se fosse, Jesus é o filho unigênito de Deus, que é o filho único. E Jesus é o filho primogênito de Maria, e porque ela teve vários outros filhos. Envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o rebanho. Os pastores estavam onde? Escondidinho do frio, lá, e as ovelhas todas ali dentro, aguardando porque estava neve? Não, os pastores estavam no campo. Estavam pastoreando as vigílias da noite o seu rebanho. Tá? Então isso aí quebra todas as outras informações contrárias. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, olha aqui, eis que veio
um anjo do Senhor sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Você está lá cuidando das suas ovelhas, de repente vem aquele esplendor lindo, maravilhoso, e vem um anjo do Senhor e aparece para você lá no meio do campo. E o anjo lhes disse: não temas, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade... Não, deixa eu ver aqui, eu fui baixar aqui, cortei. Na cidade de Davi vos nasceu hoje Jesus Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos, ausentando-se dele os anjos para os céus, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Então, esse aqui é o texto bíblico, falando claramente. Então, vou explicar aqui. O texto mostra com clareza que os pastores estavam no campo. No dia do nascimento de Jesus, foram visitá-lo na manjedoura, encontrando lá José e Maria, juntamente com seu filho. E onde estavam os magos, ou os reis magos? Que os pastores chegaram lá, só encontraram José, Maria e o seu filho Jesus. Os reis magos não estavam seguindo a estrela, não sei o quê? Cadê? Os pastores não encontraram lá o que fosse os magos ou os reis magos. Estão vendo como é interessante a gente conhecer e ler a palavra ao pé da letra? Então ninguém te engana, meu irmão. Ninguém te engana. Ó, nós já estamos nesse canal novo com quase 50 pessoas aqui, online. Fora os que vão assistir. Quer dizer, num canal novo, já estamos, começamos com 2, 3, 4, 5. Então os irmãos têm que divulgar. Nos outros nós já chegamos até 800 pessoas aqui ao vivo, não é? Em nome de Jesus, nós vamos caminhando. Deus tem os propósitos dele, tá? Mateus 2, de 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Onde que Jesus nasceu? Em Jerusalém ou Belém? Hein? Ah, você está ficando esperto. Você está ficando esperto. Os reis magos vieram do Oriente para Jerusalém. O recenseamento não foi em Belém, a cidade de Davi? E quem estava ali junto com ele, com José, Maria e Jesus Cristo? Os pastores que os anjos avisaram. Aí eles fazem o presépio com os reis magos e que trouxe incenso, a mirra e não sei o quê, mas não foi ali na estrebaria. Mentira. Então Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A Bíblia não declara quantos eram, nem quem eram e que eram reis. Chamaríamos de fábula, especulação e ainda acréscimo. Sabe-se que eram sábios estudiosos das profecias e de astronomia. A partir do momento em que viram a estrela no Oriente, os magos partiram para encontrar o rei Jesus. Em Jerusalém houve grande perturbação, porque Herodes e as autoridades religiosas juntaram-se para descobrir
onde e quando haveria de nascer o Messias. Eles estavam procurando, que Herodes já queria matar, que ele sabia que era o Filho de Deus, queria tirá-los do trono. Então vamos ver aqui o que está descrito em Mateus 2, 3, 8. Vamos ver aqui a fonte da verdade. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, os que faziam as leis, perguntou-lhes onde havia de nascer Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia. A profecia era essa. Ele não ia nascer em Jerusalém. Ele ia nascer em Belém da Judéia. Porque assim está escrito pelo profeta. Acho que foi o profeta Isaías, né? E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, o que é que os magos queriam lá? Investigar, para entregar para o rei Herodes que Jesus Cristo estava em tal e tal endereço. Tá? Então, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Enviando-os a Belém, disse, ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achares, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Então, o rei Herodes estava querendo manipular ali os magos, que eles vieram lá do Oriente, porque viram a estrela e sabiam da profecia, e ele não queria adorar, ele queria matar Jesus. Então vamos ver aqui, onde os magos encontraram o menino? Em casa. Somente os pastores encontraram Jesus na manjedoura. Ficou isso gravado? A imagem, então nós estamos encerrando aqui. Vamos ver aqui, Mateus 2, 9 a 11. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa em Jerusalém, tá vendo? Vou até botar aqui entre parênteses aqui, entrando em casa de José e Maria, né? Em Jerusalém, não era em Belém, Jerusalém, vírgula, vou botar aqui, não era em Belém, onde ele havia nascido. Está vendo aqui? Então eles entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofereceram dádiva, ouro, incenso e mirra. Não foi lá na manjedoura, não foi em Belém, não foi com Jesus recém-nascido. Eles seguiram a estrela porque estava direcionada ali onde Jesus estava, em Jerusalém. Os magos chegaram em Belém quando Jesus já tinha cerca de 2 anos de idade e não encontraram em uma manjedoura, mas em sua casa com Maria. Está vendo como está tudo escrito aqui e eles fazem tudo diferente? Agora vamos ver Mateus 2,16. Aqui tem, deixa eu corrigir aqui. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquira dos magos. Então, quando ele soube que Jesus estava em Jerusalém, que ele tinha 2 anos de idade, ele falou, então, não consigo encontrar esse Jesus,
eu vou mandar matar todas as crianças abaixo de 2 anos, que aí Jesus vai morrer junto. Você vê que coisa terrível, como estes satanistas têm a ideia de matar Stalin, Lenin, Trotsky, Rei Herodes, Mao Tse Tung, Fernando Henrique Cardoso, o cubano aí, esse povo todo, tem essa ideia de matar, irmão. E eles matam homens, mulheres, crianças, como se estivesse matando formiga. Eles não têm o sentimento de amor que você tem, que eu tenho. Assim que você tem que entender. Olha aqui, como os magos sabiam que o Messias Jesus nasceria em Belém da Judéia? Porque eles perguntaram a Herodes, que por sua vez consultou os sacerdotes e escribas. Esses indicaram, de acordo com a Bíblia, o local exato do nascimento do Messias. O conceito de magos para os homens do Oriente, que foram levar presente para Jesus recém-nascido, não possui um sentido religioso, e sim acadêmico ou científico para a época. Eles estavam confirmando se aquilo que estava nas profecias, eles iam acompanhar a estrela, se aquilo era um fenômeno verdadeiro ou era uma mentira. Eles estavam ali cientificamente, eles não estavam ali como religioso ou nada, eles foram ver ali e eles acabaram crendo que Jesus era o Messias, mesmo que cumpriam as profecias. Na verdade, eles eram cientistas da época. A Igreja Católica deu até nome para eles, dizendo Baltazar, Melchior e Gaspar. E a Bíblia não diz nada disso. Então nós vamos parar por aqui, porque aqui já deu meia-noite, aqui vem as guirlandas. Então vai toda aquela coisa, comercialização. Coroa de azevinho, também conhecida como a coroa de Natal, com a qual enfeita as portas de tantos lares. Também costume pagão de decorar as residências, né? Quando para a libertação do povo, para as crianças não serem sacrificadas, quando os judeus estavam fugindo do Egito, Deus mandou botar um sinal nos umbrais das portas, que era matar um cordeiro e botar o sangue do cordeiro ali na porta, porque eles não matariam as crianças dos judeus. Não é? Então isso é um sinal, e os judeus até hoje põem aquele metalzinho assim nos umbrais da porta, eles chegam, beijam aquele umbrais. A comercialização. Aqui, ó. Então, que nós já falamos no trabalho, aquele negócio todo, o posicionamento no Natal, a glutonaria, isso a gente não vai nem discutir, que vocês já sabem. E assim, aí a gente vê essas heresias todas que tem lá, como a gente sempre colocou aqui, ó, os maçons, aquela lista de maçons que o Saad me deu, esses que tentaram me matar, o Deus dele é o protetor deles, né? Então, a festa jesuína, aqui, tinha lá nos Sinceros, né? Era o fato natal, festa do Deus Sol. Aí, Apocalipse 13, 14, falando da igreja de Laodiceia, igreja morna, o convite a ser membros da igreja de Laodiceia, né? Então, Deus explicando isso. São esses povos que adoram estes demônios. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri esse vídeo, né? E tirei essas imagens. Você vê Papai Noel junto com o homem que abandonou Deus, que os próprios satanistas, os Illuminati, chamam Salomão de o homem que abandonou Deus. O homem que abandonou Deus. Está aqui explicado. E aquela lista de pastores e maçons, sinagoga de Satanás, 1 Reis 11, de 1 a 11, mostra aqui, ó, isso aqui é uma figura do inferno. Isso eles vão reconstruir esse templo lá em Jerusalém, e Satanás vai se assentar aqui, o anticristo, querendo parecer Deus. E o Papai Noel está aqui, está junto com eles.
Então isso é uma coisa do inferno, gente. Não tem que questionar se eu devo comemorar Natal ou não. A palavra mostra todo o kit, é o Papai Noel, é a árvore, é o enfeite, a glutonaria, a promiscuidade, o pecado, a idolatria, adorar a árvore e sacrifício de criança. Isso é um kit total. E você chega ali e você não fica isento disso tudo, não. Aí, ó. Aqui a Carmen está botando um agradecimento aqui, não é? E o Bruno. Então, vamos batalhar aqui para chegar a 100 mil e muito mais. Principalmente, não só esse número, mas de almas salvas, né? Olha quantas pessoas bem informadas hoje que nós temos aqui nessa terra. Ó, né? Muita coisa aqui. Aqui que o Walter colocou. O povo prefere pagar para ouvir mentiras agradáveis dos falsos profetas. Aqui é pregada a verdade e de graça. E doa quem doer. Nós não perguntamos, vamos falar aqui para agradar alguém? Nada. Aqui é nosso compromisso e todo mundo aqui quer ouvir a verdade. Não é? Ninguém vem aqui para o nosso canal que conhece a gente, vem para ouvir mentira. Aqui, ó. O Danilo falou, os homens estão corrompidos e querem corromper a moral cristã. É isso, mas não adianta, as portas do inferno nunca vão vencer a igreja de Cristo. O Tony está dizendo aqui, ó. Eles vivem para eles viverem do engano e dar mais lucro. É isso. E o povo prefere engano. Não é? Botando alguns comentários, o Milagre está dizendo aqui, tudo é fato e ninguém fala. Gente, como é que ficam esses negócios? Ezequiel 8, como eu falo, gente, ninguém... Pega aí, digita na internet, você vê alguém pregando, explicando o que é Ezequiel 8. Cara, eu fiquei uns 10 anos pesquisando dia e noite, eu quero levar o ramo ao nariz, que eu queria saber mais o que era aquele lugar onde Deus tinha abandonado aquilo ali. Eu mais ou menos sabia que era a maçonaria, né? A adoração do Deus Sol, irritava a Deus, mas eu queria confirmação. E consegui, através do Abimael, o ex-maçom grau 33. Aqui a irmã está botando uma coisa interessante aqui, a Maria Lige. Os druidas faziam aquelas mágicas, eles têm aqueles negócios, uns rituais que eles fazem com copa, com água, com cadeira, com espelho, negócio. As pessoas pensam que é brincadeira. Não, penso que Merlin era um druida, então eles fazem esses filmes, esses desenhos, as pessoas vão lá, saem cheio de demônio. Esses videogames hoje são aqueles demônios que você vê na Goetia de Salomão, estão lá nesses videogames. Vamos ver aqui. Tá? Então, vamos partir para essa oração aqui que nós temos feito, aproveitando a oportunidade que Deus nos mostra, né? Vamos ler aqui Isaías 28, 14 em diante. Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Isso aqui a gente
já sabe, mas nós temos que botar isso aqui bem explícito, né, para as pessoas saberem o que nós nos estamos referindo aqui, a palavra de Deus. E como Jesus enfrentou Satanás 40 dias e 40 noites. Só dizendo assim, Satanás fazia essa pergunta para ele, ele dizia, está escrito, está escrito. Satanás não aguenta isso. Eu, quando percebi isso, logo do início, começamos esse ministério assim. Eu ia citar um versículo, está escrito, para Satanás saber que não era eu que estava falando, mas a palavra de Deus. Está escrito. Então, ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominai este povo que está em Jerusalém. Ou seja, esses homens escarnecedores que estão em toda a face da terra, dominando esse povo, com futebol, com novela, com religiões, enchendo a cuca desse pessoal de maconha, cocaína, crack, cachaça, uísque, vinho. Então essas mentes, então são esses escarnecedores que riem desses idiotas que estão fazendo isso. Eles não aplaudem esse cara não, eles riem, que estão lá enchendo a cara de crack, cocaína no Rock in Rio, aquelas músicas idiotas que o nosso irmão Danilo Milaker tem denunciado tanto, esses rituais satânicos, essas músicas todas, as letras, esses artistas todos, para ter fama. Olha se eu encontrei algum espaço aí na mídia falando coisas maravilhosas, sérias aqui da palavra de Deus. Nunca encontrei espaço na mídia. Eles não deixam, é só para Satanás. Então aqui está, mas os homens esconderam, porquanto dizeis, fizemos pacto com a morte, aliança com o inferno, quando passar o dilúvio da morte, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nós nos escondemos, nós vivemos. Mas aí diz o Senhor, eis que assentei em Sião a pedra já provada, pedra preciosa de esquina, Jesus Cristo, rejeitada pelos construtores, os maçons. Esta pedra que está bem firme e fundada, aquele que crê não se apresse. Ela apareceu lá 700, 800 anos depois dessa profecia, apareceu lá em Jerusalém, Jesus. E regrarei o juízo pela linha, a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira. Deus vai varrer esse refúgio da mentira, a sociedade secreta, esses templos prostitutas de Salomão. Deus vai varrer isso tudo. E o vosso pacto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. Isso é promessa de Deus. E quem veio fazer isso? Jesus. E quem é o templo de Jesus que representa a igreja de Cristo? Somos nós. Então nós temos essa autoridade para quebrar esse pacto com a morte, essa aliança com o inferno, e varrer esse refúgio da mentira. Em nome de Jesus. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por eles. Então vamos orar aqui, obedecendo aquilo que Jesus falou para nós, nos deu autoridade. Lucas 10, 19, que Deus nos deu autoridade para pisar a serpente, que é Satanás, o dragão, os escorpiões, que são os demônios, desfazer as obras do diabo, e nenhum dano lhes causará. Então, cumprindo a palavra de Deus, no nosso desejo e intenção de livrar esse mundo dessas mortes sem necessidade, matando crianças como Herodes, estão querendo botar esse veneno nas crianças que têm saúde. Você viu alguma criança morrer desse vírus aí? Eu não vi nenhuma, estou no médico, hospital, todo lugar aí. E agora vão dar um veneno que a criança toma o veneno e morre. E obrigando os pais a fazerem isso. E esses criminosos terão que ser punidos. Virá a justiça de Deus como um prumo. Virá sobre esse povo a justiça de Deus. Então vamos clamar em nome de Jesus como nossa obrigação, como nossa função de desfazer a obra do diabo. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância,
eu vim para desfazer as obras do diabo. Então, eu quero pedir aos irmãos que nos unamos agora em oração pela sua vida, seu país, sua família, pelo seu vizinho, pelo mundo inteiro. Olha quanta coisa, se aqui no Brasil está ruim, irmão, aí fora está muito pior. Está muito pior aí fora, irmão. A gente vê e a mídia não mostra pela internet que os irmãos trazem as coisas lá na Austrália, nos países aqui, esses países comunistas, nem falar na Coreia do Norte. Aquilo é um inferno aqui na Terra. Aquilo é uma filial da ONU. A ONU é uma entidade 100% satânica, compromissada com o crime, com a morte. Vamos orar agora em nome de Jesus. Coloque a sua mão aqui junto a nós, simbolicamente. Isso aqui não tem nenhum valor outro, a não ser estamos juntos, estamos com esse compromisso de, como servos de Deus aqui na terra, a cumprir essa missão que Deus nos deu, através de Jesus Cristo, essa pedra angular, pedra principal de esquina rejeitada pelos construtores. Através dessa pedra, nós podemos quebrar o pacto com a morte, aliança com o inferno e desfazer esse refúgio da mentira. Então oremos agora. Pai nosso que estás no céu, aqui estamos adentrando ao Santo dos Santos, por intermédio do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso único mediador, Salvador e Messias, que rasgou o véu do templo de cima e embaixo, para que nós pudéssemos estar falando diante de Ti, ó Yahvé, o grande eu sou, o único Deus. Nunca mais existiu e nunca mais existirá um outro Deus. Só conhecemos a Ti. E agora, diante do Teu trono, Pai, pedimos perdão dos nossos pecados e que o Senhor tenha misericórdia dessa humanidade, ó Pai. Perdoa os pecados dessa humanidade, principalmente aqui do Brasil, desses políticos, desses religiosos, ó Pai, no mundo inteiro, Pai, que fizeram pacto com a morte, aliança com o inferno através dessas sociedades secretas, das duas bestas de Satanás. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor envie os Teus anjos a contemplar todos os nossos lares aqui no Brasil, a contemplar todas as nossas vidas, a contemplar todo os Estados Unidos, todas as Américas, contemplar todos os países da África, Pai, desse grande continente tão sofrido, explorado pela maçonaria francesa, Pai, que Tu sabe que esses satanistas mataram de pessoas ali e continuam matando cristãos, Pai. Contempla cada cristão ali na África, na Coreia do Norte, onde mais matam e sacrificam os cristãos. Olhe ali para os Teus filhos, Pai, guarda e protege, os livra desse pacto da morte, da aliança do inferno que tem perseguido a Tua igreja. Pai, ainda na Ásia, a Coreia do Sul, abençoa aquele povo de lá, a China, a Índia, todos esses povos ali da China, Pai, já sofreram tantos com esse dragão Satanás lá, tão oprimidos, querendo liberdade, Pai. Contempla a vida de cada chinês ali, Pai. Tira esse pacto com a morte, essa aliança com o inferno e esse refúgio da mentira, Pai. Destrói isso tudo lá na Índia. Ó, Pai, nós pedimos que Tu abençoe toda a Europa. Contemple todos aqueles países, grandes países, Pai, todo envolvido com satanismo. Contempla cada família ali, dentro de cada lar, Tu vais quebrando o pacto com a morte, aliança com o inferno e desfazendo o refúgio da mentira, ó Deus.
Abençoe lá os países árabes, Pai. Envia os teus anjos a contemplar todos aqueles países árabes que têm sido cruéis contra a tua igreja, Senhor Deus. Quebra aquele pacto com a morte, aliança com o inferno, Senhor Deus. Tira esse ódio que eles têm contra a tua igreja, Pai. Contempla aquele Vaticano onde vai emergir a primeira besta, aquele animal terrível, descrito pelo profeta Daniel, que tu revelaste a ele, Pai. Quebra todo o pacto com a morte, aliança com o inferno, o esconderijo da mentira lá no Vaticano, aquele alto índice de pedofilia, homossexualismo, idolatria, tráfico de droga, Pai. Coloque tudo por terra. Envia os teus anjos ali para ver e entregar, que isso não fique nada em oculto que eles estão fazendo ali no Vaticano, Pai. E assim contempla também lá em Israel, Pai, esse país, esse estado que criaram, um estado comunista para construir o templo, para emergir Satanás, a segunda besta ali, Pai. Vai quebrando todo o pacto com a morte, aliança com o inferno. Guarda e protege o teu povo judeu ali, Pai. Contempla a vida deles, orienta eles para saberem que Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, Yeshua HaMashiach, é o nosso Messias, Senhor Deus. Eu peço que tu contemple toda a Austrália, todos esses outros países, Pai, que eu não mencionei aqui, todos os países da América, da Europa, da Ásia, da África, todos os continentes da face da terra, Pai. Que o teu anjo esteja contemplando tudo o que está acontecendo na vida de cada pessoa ali, Pai. E essas pessoas que têm sido vítima dessa aliança com o inferno, dessa aliança com a morte. Nós pedimos, Senhor, que tu venhas quebrar, principalmente aqui no Brasil, nos nossos 3 pontinhos de Brasília, no poder executivo, legislativo e judiciário. Quebra todo o pacto com a morte, aliança com o inferno, e quebra esse esconderijo da mentira, que vem à tona todos os crimes que eles têm causado contra ti e contra a humanidade, Senhor. Essa cidade satânica, nós pedimos que tu venha abençoar Brasília, quebra toda essa maldição que colocaram desde as abominações do Egito, e colocaram nessa capital, Senhor. Nós colocamos por terra em nome de Jesus, meu Deus. Nós estamos unidos aqui em corpo, alma e espírito, clamando por ti, Pai, dia e noite, que tenha misericórdia de nós. Mostre para estes homens quem é o Senhor, o teu poder, esses governadores criminosos, esses prefeitos assassinos, adúlteros, pecadores, ladrões, corruptos, Pai. Coloca por terra toda essa obra de Satanás deles aqui no Brasil por terra. Aquela ONU, aquela organização satânica, comunista, sionista, nazista, que fizeram a primeira, a segunda, a terceira guerra mundial com esses comunistas, através desse satânico Albert Pike, Pai. Eu quebro todo o pacto com a morte, aliança com o inferno, feito pelo Albert Pike com Satanás para fazer essas 3 guerras mundiais. Que esta guerra biológica desse Covid seja quebrada agora, esse pacto com a morte, essa aliança com o inferno feito por esse satanista Albert Pike, ídolo dessa desgraça do mundo chamada maçonaria. Nós colocamos por terra esses demônios de Papai Noel, de todas essas festas pagãs, de Halloween, de Coelhinho da Páscoa, todos esses demônios nós colocamos por terra, quebramos essa aliança com a morte, esse pacto com o inferno, e quebre o refúgio da mentira onde eles estão, Senhor, nessa sociedade secreta, que saia pela própria boca deles, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, ouve o teu povo. Nós estamos unidos aqui em oração, no Brasil e várias pessoas de outras partes do mundo, Pai. Na sua autoridade,
na nossa fé, na nossa humildade, na nossa confiança no teu poder, no teu nome, na tua misericórdia, na tua justiça, nós confiamos. Que haja prontamente, rapidamente, a tua intervenção. E já agradecemos pela vitória, que a Organização Mundial de Saúde recuou, que eles estão errados, fizeram pacto com a morte, aliança com o inferno, queriam matar as crianças no mundo inteiro. E nós estamos orando e o teu poder está funcionando, Pai. Não deixe eles matarem as crianças no mundo, como fez o rei Herodes, meu Pai. Lute por essas crianças.